E aí galera, meu nome é Washington Gouveia e hoje vamos falar sobre neoplasias. As neoplasias podem ser divididas em benignas e malignas. São benignas quando possuem características que são consideradas inocentes, e malignas quando são capazes de invadir, destruir estruturas adjacentes e disseminar-se para locais distantes. As neoplasias, elas possuem duas estruturas básicas: o parênquima, que é formado pelas células neoplásicas e vai determinar o comportamento biológico da neoplasia, e o estroma, que é composto por células inflamatórias, tecido conectivo e vasos sanguíneos, sendo essencial para o crescimento tumoral. Para nomear as neoplasias benignas, em geral, acrescenta-se o sufixo "oma" ao tipo celular, com base em seu padrão macro ou microscópico, ou ainda por sua célula de origem. Por exemplo, se é um tumor benigno que surge no tecido fibroso, é denominado um fibroma. Se uma neoplasia se organiza em um padrão glandular ou simplesmente se origina de uma glândula, ela é denominada adenoma, por exemplo, um adenoma de células da hipófise. Vale lembrar que existem algumas exceções, como o linfoma e o melanoma, que apesar de terem o sufixo "oma", são neoplasias malignas. A nomenclatura das neoplasias malignas segue essencialmente a dos tumores benignos, com certos acréscimos e algumas exceções. As neoplasias que têm a origem de tecidos mesenquimais sólidos são nomeadas como sarcomas e denominadas de acordo com o tipo celular de que são compostos. Por exemplo, uma neoplasia maligna que tem origem no tecido fibroso é denominada um fibrosarcoma. Já uma neoplasia maligna de condrócitos é denominada condrosarcoma. Se é uma neoplasia originada de células mesenquimais sanguíneas, é denominada leucemia ou ainda linfoma. As neoplasias malignas das células epiteliais são denominadas carcinomas, independente do tecido de origem, seja de origem da pele, que deriva do ectoderma, seja de origem do epitélio, de revestimento intestinal, que deriva do endoderma, ou ainda de origem do epitélio tubular renal, que deriva do mesoderma. Todas elas serão denominadas carcinomas. Lembrando que, como falado anteriormente, o mesoderma dá origem ao mesênquima, e as neoplasias dos tecidos mesenquimais são denominadas sarcomas. Os carcinomas podem ainda ser divididos em adenocarcinomas, quando assumem um padrão glandular, ou ainda carcinoma de células escamosas. As características das neoplasias vão sugerir se é um comportamento maligno ou benigno. As neoplasias benignas, em geral, são bem diferenciadas, com preservação da estrutura celular. Já as neoplasias malignas exibem uma ampla gama de diferenciação. Variam desde um estado de displasia, que muitas vezes é considerado um estado pré-maligno, no qual há uma proliferação desordenada, com pleomorfismo nuclear e perda de uniformidade celular, mas ainda não é neoplásica, até um estado de completa perda de diferenciação, que é denominado estado anaplásico, no qual há um grande pleomorfismo e os núcleos são extremamente hipercromáticos, exibindo mitoses atípicas. As neoplasias benignas, em geral, possuem um crescimento lento, dependendo do seu suprimento sanguíneo. Já nas neoplasias malignas, a taxa de crescimento está inversamente relacionada com o seu nível de diferenciação. Quanto mais indiferenciada a neoplasia, maior a sua taxa de crescimento. Além disso, as neoplasias benignas não costumam invadir e não sofrem metástase, tendem a desenvolver uma cápsula fibrosa envoltória. Já as malignas tendem a se infiltrar, invadir e destruir o tecido circundante e podem ainda sofrer metástase, que é a única característica definidora de malignidade e pode ser por semeadura, por via hematogênica ou ainda por via linfática. Os aspectos clínicos das neoplasias dependem da localização e compressão de estruturas adjacentes, da atividade funcional, como a síntese de hormônios ou desenvolvimento de síndromes paraneoplásicas, da presença de sangramento e infecções, quando há ulceração, de sintomas que resultem da ruptura ou infarto, e da caquexia, que
que é caracterizada por perda progressiva de gordura e massa muscular induzida pela produção de TNF, produzido tanto pelas células neoplásicas quanto pelo sistema imune em resposta àquela neoplasia. Após essas breves considerações sobre os aspectos gerais, morfologia e nomenclatura das neoplasias, vamos falar agora das bases moleculares do câncer, ou seja, quais são os mecanismos que tornam as células neoplásicas bastante diferentes das células normais. Inicialmente, vamos falar sobre a carcinogênese, ou seja, os passos e processos que fazem uma célula normal se transformar em uma célula neoplásica. A carcinogênese é um processo multifatorial, já que ele engloba tanto fatores ambientais, ou seja, provenientes do ambiente, quanto fatores genéticos ou hereditários, ou seja, intrínsecos à própria célula. O sinergismo desses elementos, então, produzem danos não letais ao DNA. No entanto, esses fatores não atuam alterando apenas um ou outro gene, mas sim promovendo um acúmulo de danos genômicos ao longo do tempo, que irão provocar, por sua vez, alterações em genes responsáveis por regular o crescimento, diferenciação e sobrevivência celular, culminando, dessa forma, na transformação neoplásica propriamente dita. Vale ressaltar que esse mecanismo fisiopatológico é comum a, essencialmente, todas as neoplasias. Então, podemos dizer, seguramente, que todo câncer é uma doença genética. Apesar de existir uma ampla variedade de genes que, quando alterados, promovem o surgimento de uma neoplasia, eles podem ser divididos em, basicamente, duas classes de genes regulatórios que medeiam processos celulares envolvidos no surgimento dos cânceres. São eles os oncogenes e os genes supressores de tumor. Os oncogenes são versões mutadas ou superexpressas de genes normais que regulam a proliferação e o crescimento celular, chamados, por sua vez, de proto-oncogenes. Eles costumam codificar proteínas reguladoras da sobrevivência e do ciclo celular, bem como fatores de transcrição e proteínas envolvidas em interações célula-célula e célula-matriz extracelular. Eles são ativados, geralmente, com perda de um único alelo do gene normal, dessa forma, estimulando continuamente a proliferação irrestrita das células por eles afetados. Alguns exemplos de oncogenes importantes incluem o MYC, muito presente nos linfomas de Burkitt, o HER2, presente nos carcinomas ductais e filtrantes da mama bem diferenciados, e o RAS, presente em diversos tipos de câncer. Os genes supressores de tumor, por sua vez, são genes que codificam proteínas envolvidas no reparo do DNA, no prendimento do ciclo celular após danos ao material genético e, caso esses danos sejam irreparáveis, a apoptose da célula. Eles podem ser alterados de maneira esporádica, quando ocorrem mutações somáticas em ambos os alelos, ou hereditária, quando ocorre mutação somática em apenas um único alelo normal, já que o outro já foi alterado na linhagem germinativa. Quando eles são inativados, comumente por perda de ambos os alelos normais, não ocorre regulação do ciclo celular, nem reparo do DNA, o que leva a erros genéticos carcinogênicos sendo transmitidos de forma irrestrita às células filhas. Alguns exemplos importantes de genes supressores de tumor são o P53, universalmente presente em vários tipos de câncer, o RB, muito comum nos retinoblastomas, e o PTEN, que ocorre principalmente no glioblastoma multiforme. Outra característica bastante interessante das neoplasias é o fenômeno chamado de progressão tumoral. Tal qual todos os seres vivos, células neoplásicas também estão sob constante pressão seletiva exercida tanto pelo ambiente quanto pelo sistema imune do indivíduo. Por conta dessa pressão seletiva, o acúmulo de mutações genéticas individuais ao longo do tempo geram subclones de células neoplásicas com diferentes características fenotípicas em um mesmo tumor. Isso constitui uma vantagem evolutiva para essas células alteradas, em relação às células normais, favorecendo seu potencial de crescimento e invasão. Isso explica por que tumores recorrentes costumam ser mais agressivos e mais resistentes ao tratamento. O fenômeno de progressão tumoral, portanto, é mais um exemplo claro da teoria da evolução elucidada por Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies. As células neoplásicas têm uma ampla gama de características fenotípicas que lhes dão um comportamento biológico bastante distinto das células normais. Essas características, por estarem presentes em basicamente todas as neoplasias, são conhecidas como marcas registradas ou hallmarks do câncer. São elas a autossuficiência de sinais de crescimento, insensibilidade a fatores inibitórios do crescimento, evasão da morte celular, potencial replicativo ilimitado, desenvolvimento de angiogênese, ou seja, o brotamento de novos vasos sanguíneos para nutrir aquele tumor, evasão da resposta imune, reprogramação do metabolismo energético, estímulo à inflamação como agente carcinogênico e, principalmente, a habilidade de invadir tecidos vizinhos e sofrer metástases, ou seja, se disseminar para tecidos distantes. É essa a característica primordial que diferencia neoplasias benignas das malignas. Todos esses elementos, em conjunto,
dão às células neoplásicas vantagens evolutivas em relação às células normais. Essas características, por conta disso, são responsáveis pela sua ampla capacidade de crescimento e invasão tecidual, de forma irrestrita. Diversos aspectos do comportamento biológico de uma neoplasia vão influenciar diretamente sua progressão e apresentação clínica. Dessa forma, esses elementos são determinantes do prognóstico delas. Isso significa dizer que tumores cuja origem é em tecidos nobres, com uma ampla quantidade de alterações genéticas graves, com baixo grau ou nenhum grau de diferenciação e alta capacidade filtrativa, possuem um prognóstico muito pior do que aqueles que não os têm. É a variabilidade desses elementos que fazem com que neoplasias oriundas de tecidos diferentes, ou até mesmo de um mesmo tecido, tenham comportamentos biológicos e clínicos completamente diferentes. Diante de tudo isso, fez-se necessário, com o tempo, desenvolver uma série de métodos quantitativos e qualitativos que fossem capazes de estratificar as neoplasias de acordo com esses elementos e, dessa forma, ajudar a prever a gravidade e o prognóstico de pacientes com câncer e, com base nisso, guiar seus respectivos protocolos de tratamento. Isso é feito estabelecendo a graduação e o estadiamento das neoplasias. Esses termos, apesar de aparentemente serem similares, na verdade, são conceitos completamente diferentes. Métodos de graduação têm o objetivo de avaliar o comportamento biológico daquele tumor, ou seja, aquele tumor é benigno ou maligno, é agressivo ou indolente. Já os métodos de estadiamento avaliam a progressão da doença no momento do diagnóstico, ou seja, a partir do momento que aquele paciente tem o diagnóstico de câncer, a doença está restrita ou extensa. Ela é local ou é avançada. Em geral, a maioria dos sistemas de graduação mede o comportamento biológico e a malignidade de um câncer de acordo principalmente com 3 critérios: grau de diferenciação celular, presença ou não de atipias citológicas e atividade mitótica. Alguns exemplos de atipias citológicas incluem aumento da relação núcleo-citoplasma, ou seja, aumento do tamanho do núcleo em relação ao citoplasma da célula, hipercromasia nuclear, ou seja, núcleo bastante corado, pleomorfismo celular e nuclear, ou seja, ampla variabilidade de forma e tamanho tanto das células quanto dos núcleos, e mitoses atípicas. Ou seja, devemos procurar saber se a arquitetura daquela neoplasia se assemelha de seu tecido de origem de alguma forma, o que vai evidenciar seu grau de diferenciação celular, se as células neoplásicas têm formatos e cores aberrantes, e principalmente se aquela neoplasia está em ampla atividade de crescimento, ou seja, com muitas mitoses. Com base nesses critérios, geralmente podemos graduar as neoplasias em graus 1, 2, 3 e 4, principalmente de acordo com os critérios de graduação estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde para a maioria das neoplasias, sendo que grau 1 é o mais diferenciado e menos agressivo, enquanto o grau 4 é o menos diferenciado e mais agressivo. No entanto, vale ressaltar que, embora os elementos citados sejam, de certa forma, uma tendência geral na classificação das neoplasias, os critérios que fazem esse tipo de classificação variam entre seus diferentes tipos. Um exemplo bem conhecido de sistema de graduação na prática médica rotineira é o score de Gleason, que estabelece a malignidade de tumores de próstata. Esse score varia entre 1 e 10, sendo 1 o tumor mais bem diferenciado e indolente e o 10 o mais anaplásico e agressivo. Essa imagem é um exemplo bem claro e interessante de como duas neoplasias originárias do mesmo tecido podem ter graus e, consequentemente, comportamentos biológicos completamente distintos. Na imagem à esquerda, temos um astrocitoma pilocítico, uma neoplasia do sistema nervoso central que se origina dos astrócitos. Essa neoplasia não possui muitas atipias nucleares e não são visualizadas figuras de mitose, tendo, portanto, um comportamento indolente e um crescimento lento, sendo graduado, portanto, como grau 1. Já na imagem da direita, podemos visualizar um glioblastoma multiforme, outra neoplasia do sistema nervoso central com origem no mesmo tipo celular, os astrócitos. No entanto, podemos ver que essa neoplasia possui amplas atipias celulares e nucleares e várias figuras de mitose, sendo completamente indiferenciado em relação ao tecido circundante. Logo, ele é classificado como grau 4 devido ao seu comportamento extremamente agressivo e infiltrativo. Existem múltiplos sistemas de estadiamento bem conhecidos na prática médica. No entanto, sem dúvida, o mais amplamente utilizado dentre todos eles é o sistema TNM. Esse sistema permite mensurar o grau de progressão de uma neoplasia com base em basicamente 3 critérios. É o tamanho do tumor primário, graduado em T0, Tx, T1, T2, T3 e T4. Número de linfonodos acometidos, graduados em N0, Nx, N1 e N2, e metástases à distância.
graduados em MX, M0 e M1. A combinação desses critérios, por sua vez, vai determinar o quanto a doença progrediu, como consequência direta disso, o prognóstico do paciente e, consequentemente, seu tratamento. Por fim, de modo a coletar essas informações e de modo a realizar um estadiamento correto, lançamos mão de diversos exames de imagem que são capazes de detectar essas lesões. Uma série deles podem ser utilizados, mas os mais comumente utilizados para isso são, basicamente, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética.